Nós estamos na nossa segunda aula síncrona de educação do campo e pesquisa na turma de técnico integrado em agropecuária 2020. Dizer para vocês que, de posse da apostila, né, para esse bimestre final, nós vamos comentar o primeiro capítulo e fazer uma breve fala também do segundo capítulo. Como eu falei para vocês, o terceiro capítulo é só uma indicação de um filme e que vocês, oportunamente, vai estar disponibilizando também um link desse filme que vocês vão ter a oportunidade de assistir e depois fazer uma atividade relacionada. Então, aqui nós temos... Só um instantinho. Não sei se vocês estão enxergando aí. Deixa eu centralizar mais isso aqui. Então, começa falando da história do campesinato brasileiro e paraense. Todos leram esse primeiro capítulo, todas leram esse primeiro capítulo, todos e todas? Sim ou não? Não. Não leram esse capítulo ainda? Já teve aluno que já até me enviou atividade. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer a correção, tá? Mas já houve aluna que enviou atividade e eu ainda não tive tempo de corrigir. Foi a Dani, não é isso? Foi. Foi você, Dani? Pois é, Dani, eu ainda não tive tempo de corrigir relacionado a esse capítulo, né? Então você leu esse capítulo, né? Li. Do que fala esse capítulo? Você poderia nos ajudar aqui nessa aula? Socializa aqui para todos nós o que você entendeu desse capítulo. Mais alguém fez a leitura? Eduarda pode ajudar? Tá, vocês podem até comentar depois, né? Mas, de modo geral, esse capítulo nos chama a atenção da importância de quando nós falarmos do campesinato paraense, do campesinato nacional, né? Onde a gente costuma ter a visão de que apenas o homem do campo, né? Apenas aquela imagem do homem do campo trabalhando na sua propriedade. Tá? E é importante a gente pensar, né, que na luta pela ocupação desse espaço, né, existe toda uma história. Na aula de hoje a gente vai abordar essa questão dessas lutas por esse espaço no campo, né? É uma luta ad eterna, né? Que continua aí, né? E esse homem que ocupa o espaço no campo, ele se configurou ao longo do tempo de um homem com várias outras atividades, e não apenas na lida diária no campo, por assim dizer. E aí nós temos vários exemplos, seja o índio, que já existia aqui antes de todos nós, tá? Os escravos fujões, tá? Os escravos libertos, né? Formando os seus quilombos, sejam também os imigrantes, né? Que vieram
após a Segunda Guerra, ocupar também esse espaço agrário brasileiro e do norte, da Amazônia Legal, e também os retirantes, né, que são nacionais, que saíram de uma região para outra, né? E aí a gente tem um exemplo muito característico, né, em especial, que é esses retirantes da região nordeste do Brasil para a região, para a ocupação na Amazônia Legal. Inclusive, aí, um fato interessante, como através, né, de política do Estado, né? A gente tem um exemplo bem característico também, que é o desbravamento da Transamazônica, né? Então, é um pouco disso que a gente vai ver hoje, né, nesse capítulo, né, que fala da história do campesinato nacional e paraense. E aí vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês em relação a tudo que os autores falam, os autores dessa publicação onde eu extraí esse material, que foi organizado pelo Carvalho, né? Campesinato no século XXI, possibilidades e condicionantes do desenvolvimento do campesinato no Brasil, Curitiba, 2004. E utilizei também, na apostila de vocês, imagens do banco de imagens do Google. Tá? Então, pessoal, esse é o momento para vocês tirarem as dúvidas, né, sobre esse primeiro capítulo. Tá? E aí eu trouxe também, para que eu não fique aqui só falando o tempo inteiro para vocês, eu trouxe um vídeo, a gente vai poder assistir agora. Queria que vocês prestassem atenção, porque ele faz exatamente uma síntese, né, muito interessante desse capítulo, né, especialmente porque vai falar bastante da ocupação do espaço em que nós estamos inseridos, que é o sudeste do estado do Pará. Né? Então, vou colocar aqui para vocês, eu vou tirar essa apresentação, encerrar ela, e vou colocar o vídeo. Me avisem se o áudio não estiver saindo, tá? E aí, assim, a gente tem que compreender que essa realidade de faroeste ou de uma violência estrutural, né, permanente, ela é consequência de um projeto de desenvolvimento altamente predatório, né, onde o Estado brasileiro, a partir da década de 70, ele fez uma escolha para essa região. Vou voltar porque... E aí, assim, a gente para ver se melhor. Tem que compreender que essa realidade de faroeste ou de uma violência estrutural, né, permanente, ela é consequência de um projeto de desenvolvimento altamente predatório, né, onde o Estado brasileiro, a partir da década de 70, ele fez uma escolha para essa região. O presidente Médici expressou sua confiança em que a Transamazônica
possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia. Continuemos citando o discurso presidencial. O coração da Amazônia é o cenário para que se diga ao povo que a revolução e este governo são essencialmente nacionalistas, entendido o nacionalismo como a afirmação do interesse nacional sobre quaisquer interesses e a prevalência das soluções brasileiras para os problemas do Brasil. Dois desses problemas referidos na fala do chefe do Estado são o homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. Com essa propaganda que o governo dos militares fazia, também atraiu muitos lavradores sem terra, sobretudo dos estados aí do Nordeste, lavradores que não tinham, né, terra, não tinham alternativas de sobrevivência, então vieram para essa região em busca de melhora, como dizem os trabalhadores, né? E a busca de melhora significa conseguir um pedaço de terra para poder tirar dela o sustento, a sobrevivência e a dignidade. Então, os grandes fazendeiros foram se instalando, abrindo as fazendas, as grandes fazendas, e aí onde entra a relação de trabalho baseada na escravidão. Que aí a gente pode dizer que a escravidão contemporânea, ela se deu a partir da ocupação da Amazônia. Se deu um conflito com os poceiros, vindos do Nordeste, tocados ou pela seca ou pela cerca, o latifúndio, né? Também vinha, é verdade, estimulados pela profecia do Padre Ciso. Porque lá fora, quando a gente ouvia a propaganda da Amazônia, a gente achava que vinha para o céu. Um lugar onde corria leite e mel. Tão fácil, estrada era fácil, escola, tudo. A gente via assim, muita propaganda, né? Então, o meu esposo e meu cunhado na época, né, vieram olhar e tal, se agradaram das terras, e aí a gente veio. Eu praticamente não conhecia, nem minha irmã, que viemos junto, né? Aí viemos assim com a cara e a coragem, achando que vinha praticamente pro céu. Quando chegamos aqui que a gente começou a ver a realidade. Muita doença, muita malária tinha na época. No inverno não passava nada, era intrafegável as estradas. Muitas famílias eu vi, mulher gestante, indo daqui para Altamira, né, de pé na lama. Tanto para a agricultura como para a criação, a terra é boa. Há verdes pastos na floresta de leite e mel. A imensidão amazônica induz o homem a pensar no seu grande destino. A estrada que leva ao céu deve ser uma imensa e vasta transamazônica rasgada por Deus no coração dos homens que sabem sacrificar-se pelo progresso da humanidade. Então o que aconteceu foi que o boi pulou o Araguaia e o Tocantins, vindo do Maranhão e de Goiás, com incentivos fiscais da Sudam a partir de 1966, e foi expandindo-se na Amazônia. Em meio século, se desmatou na Amazônia mais do que em qualquer outra época da história da humanidade. E isso no lugar que tinha mais floresta e mais biodiversidade do planeta. Então, essa é uma expansão absolutamente caótica e irracional. Essa ganância totalmente desenfreada, descontrolada, que resulta no desmatamento em grandes proporções da Amazônia. Um indicador simples: os municípios que têm o maior indício de desmatamento e queimada no Mato Grosso e no Pará, que são os campeões, são os mesmos
que são campeões em incidentes de trabalho escravo. Essa beira de rio, tudo era mato, tudo era mato. Uma coisa mais bonita que a gente vê aí, e hoje, nós vê, tá só os pedaços. Tá só os pedaços. Daqui 23 anos que eu moro aqui, tá só os pedaços de mato, aquelas iotinhas, para aqui e para colar. E os homens com aquela ganância de querer ter mais, mais. Castanheira derrubada, fogo, fumaça e poeira, motosserra, tirania, gato, canguçu, cegueira, tirando a paz da madeira. Tirando a paz da madeira. É a terra sem lei. A terra, a lei é a lei do dinheiro e a lei do revólver. Ela é isso. O Estado não está presente. Não está presente. O Estado é incapaz de cumprir seus planos agora de proteção ambiental, de delimitação de zona imenso. Eu me lembro que, uma época, o presidente do ITERPA, Instituto de Terra do Pará, ele disse que se você coloca todos os títulos de propriedade do Estado do Pará, e faz a adição, você vai chegar a um Pará 2 a 3 vezes maior do que ele é na realidade. Quer dizer que é muito fácil fazer falso título de propriedade. A ideia do presidente Médici, ele teria sobre o lado do Piauí e o Ceará com aquela seca periódica e teria olhado lá para baixo com pena daquele povo e ao mesmo tempo olhado para o norte e teria então cunhado a expressão terra sem homens para homens sem terra. Os homens sem terra eram aqueles do Piauí, do Ceará, lá do Nordeste, e homens sem terra, e terra sem homens seríamos nós aqui no Pará. Quer dizer, ele se enganou em 3 frentes. Primeiro, aqui não era nunca terra sem homens, porque os índios já existiam desde séculos. Também o povo ribeirinho, época da borracha, os soldados da borracha, que constituíram famílias aqui. E homens sem terra, no Piauí, no Ceará, também é uma pequena mentira, porque foram expulsos da terra. Então, mas mesmo assim, então, a Transamazônica seria aparentemente a solução para o Nordeste castigado pela seca. E chegaram as primeiras famílias. Então, esse pessoal chegou para ocupar as terras e entrar nos conflitos, porque os grandes conseguiam, através do dinheiro dos cartórios, do governo, terras sem legalidade, muitas vezes. E os pobres, eles já tinham chegado, ocupavam, e os outros queriam. Então, entre este choque, entre 2 fluxos de grupos que queriam ocupar a terra, uma para sobreviver a trabalhar, outro para fazer grandes empresas. Então era o Bradesco criando gado, era a Volkswagen criando gado, Bamerindos criando gado, Atlântica Boa Vista, Supergás Brás, Maná, um conjunto de empresas se deslocaram para a Amazônia. A maior parte se concentrou no sul do estado do Pará. Qual foi a consequência, então, desse mundo de dinheiro que foi despejado naquela área? A consequência foi a concentração da terra, conflitos fundiários, assassinatos de pessoas e mão de obra escrava.
e o terceiro elemento de devastação do meio ambiente. Então, coincidiu que os mesmos projetos provocassem devastação do meio ambiente, trabalho escravo e conflito fundiário com a concentração da terra. Então, um caos, uma guerra onde os pobres eram as principais vítimas. O sujeito amansa a terra, faz a sua cultivo, aí chega alguém e diz assim, essa terra é minha. Ou mostra um novo título de propriedade, ou mostra uma arma. E essas pessoas são obrigadas a abandonar e migrar sucessivamente. A história da corrida do Brasil para o oeste, na direção oeste, do Atlântico para o Pacífico, é a história da expulsão desses moradores. Então, não tem lugar para eles no modelo. E assim, nesse contexto que a Comissão Pastoral da Terra se criou, há 30 anos exatamente, e no intuito de dizer a esses agricultores, vocês não têm um direito, vocês têm um direito que se chama direito de posse. Vocês ocuparam essas terras, vocês que valorizaram essas terras, a Constituição reconhece esse direito. E, se não, nós vamos tentar, junto com vocês, se vocês toparem se organizar, tentar fazer valer esse direito. A primeira denúncia que eu fiz foi contra a Fazenda Vale do Rio Cristalino, que pertence à Volkswagen do Brasil, que pertencia à Volkswagen do Brasil. Eu já tinha denúncias de anos anteriores dela, que tinham me chegado através, principalmente do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Santana do Araguaia, o Natal, mas eu não podia fazer nada, nós não tínhamos telefone, não tínhamos, era ditadura militar, éramos isolados, não sabíamos o que fazer, era uma situação difícil. E nós estávamos aguardando poder fazer um flagrante, quer dizer, tendo a informação de que tem trabalhadores retidos, então a gente avisaria a polícia e faria um flagrante. Essa era um pouco a minha imaginação, né? Aí convocamos a imprensa, teve uma coletiva com a imprensa na CNBB, foi feita a denúncia, no dia seguinte abre os jornais, o Jornal do Brasil não tinha dado uma linha, a Folha de São Paulo não deu uma linha, Estadão não deu nada, né? O Correio Brasiliense não deu nada. Então, era um silêncio da imprensa. O único jornal que tinha dado uma pequena e discreta linha foi o Globo. Mas por causa dessa, as revistas naquela semana também não vão falar do assunto. Era uma notícia explosiva que poderia ser capa da notícia principal dos meios de comunicação social. Todos fizeram silêncio, mas a notícia, por causa daquela pequena linha do Globo, estourou na imprensa internacional. E aí criou um problema para a Volkswagen, né? A notícia saindo no Japão, na Alemanha, na Itália, foi uma notícia muito veiculada no exterior. E então fica aquela filosofia da bandidagem, que se expressa de várias formas, o crime aberto ou o crime disfarçado. Por exemplo, por que a Volkswagen, 30 anos depois de se firmar no mercado mundial como uma fabricante de veículos automotores, pela primeira vez na sua história, vestiu o chapéu de vaqueiro, colocou o revólver na cinta e foi criar boi na Amazônia? Porque só na Amazônia que ela decidiu que ela podia criar boi, e foi um desastre. Ela vendeu a sua fazenda. Então, esta é a filosofia por trás dessas atitudes, de que a Amazônia é o lugar do faroeste. Sem falar nos casos, por exemplo, um caso que eu acompanhei, recebemos a informação que um trabalhador tinha sido assassinado num conflito pela terra. No local do registro de óbito, a polícia colocou a palavra desconhecido, a polícia sabia quem era. Toda a cidade sabia quem é que tinha morrido. Mas foi enterrado, houve ocultação do cadáver. Aí, no cartório, o rapaz do cartório, o funcionário, falou conosco, olha, não foi só esse, e mostrou outro. Esse aqui era peão, fugiu de uma fazenda, abriram a cabeça dele com um facão na fuga. E esse aqui, a polícia mandou colocar aqui, apesar de nós temos um documento dele, tinha um documento, registrar como cachorro. Entendeu? Então, houve, em alguns casos em que a polícia teve informação, houve ocultação de identidade do morto. Foram encontrados ossos humanos dentro de um poço numa fazenda, fazenda Santa Helena, próximo de Xinguara. Foram encontrados ossos humanos dentro de chiqueiro,
Eles deram peões para serem devorados pelos porcos. Eles engordaram porcos com gente. Em relação aos crimes do campo, prevalece a impunidade. E a impunidade é uma espécie de licença para matar, porque na medida que não há punição, pistoleiro que mata aqui hoje e não recebe nenhum tipo de punição, amanhã ele está pegando uma outra empreitada ali em outra cidade e matando outro trabalhador. Então a pistolagem virou uma profissão, infelizmente financiada pelo dinheiro do latifúndio e acobertada pela impunidade, infelizmente. E aí, assim, a gente tem que compreender que essa... Pessoal, estou tirando aqui porque já encerrou o vídeo. E aí, o que vocês acharam? Alô? Vocês estão aí do outro lado? Eduarda? Clara? Graziele? Cadê vocês? O que acharam do vídeo? E o final está muito relacionado ao nosso Pará, professor. Travou no final para você? Não deu para entender, não? A questão do pessoal que mata a gente. Ah, eu vou disponibilizar esse vídeo, depois vocês vão poder estar revendo novamente. Tá? Mas aí, como você... pode falar. Ele falhou um pouco, então a gente quase não entendeu o que o homem estava falando e a mulher. Certo. Eu não sei se é a minha internet também, que não está legal hoje. Esse final de semana, muita gente utilizando e a banda é um pouco baixa aqui na minha região, então, de repente, é isso. No final, como você falou, né, ele falou do litígio, desse conflito pela luta pela terra, né, que gera muitas mortes. É uma característica dessa nossa região, né? Mas um pouco antes, o vídeo fala de que muitos interesses estão em jogo no campo, né? E isso antigamente, década de 70, 80, ele fala de uma grande empresa do ramo de automóveis. Não sei se vocês observaram isso. Cita até o nome da empresa, a Volkswagen. Tá? Então, a gente vê, eles mostram esses muitos interesses que estão em jogo. E aí, o que vocês diriam em relação ao que é hoje, como é hoje? E daí existe esses vários interesses, né, no campo ou não? Está mais tranquilo? O que vocês acham? Eu acho que sim, porque tem muita gente que vai embora da cidade do campo. Isso, Eduardo. Tem outras empresas atuando, e agora com mais intensidade, né? Especialmente no agronegócio. Né? A gente tem a questão do milho, da soja, nessa região, exatamente essa região do Sudeste, não é isso? Então, ele fala, né, justamente sobre essa luta pela terra, pela questão da ocupação, deu uma ênfase muito grande também à construção da Transamazônica, né, que é a interminável construção da Transamazônica, que até hoje não está completamente asfaltada. Tá? Então, as pessoas padeciam, era prometido uma terra como se fosse um paraíso, né? E, então, as pessoas se encantavam, traziam suas famílias, através da política de ocupação do governo, que era sobre o lema, não sei se vocês observaram, terra sem homens para homens sem terra, né? E fazia-se uma imagem de que era um paraíso
realmente, e quando essas pessoas chegaram aqui, ocuparam essas terras, foram desbravar, o que acontece? Houve uma série de dificuldades em que aí o Estado só praticamente jogou eles aí, né? A malária foi uma delas, né? Muita gente perdeu a vida, teve a vida de familiares ceifadas por conta da malária, que é realmente uma moléstia que é endêmica dessa nossa região amazônica, né? E houve períodos em que ela foi realmente de registros alarmantes, né? Então, pelo vídeo e fazendo uma relação com a apostila de vocês, né? Não sei se vocês observaram, mas boa parte das gravações, Isso, a Eduarda falando da dengue, a dengue também, né? Mas a dengue, Eduarda, mais recentemente, mais agora, né? Mais de uns tempos para cá. Eu falo agora, assim, questão de uma década, né, para cá, uma década e meia, mais ou menos, né? Mas a malária já é endêmica da nossa região desde do período colonial, né? Os relatos, né, do pessoal da construção de ferrovias, na exploração dos seringais, na questão da borracha, né? O enfrentamento dessa endemia, né? Porque dessa doença aqui é uma endemia regional, né? Já enfrentavam nesse período. Então, como eu estava falando para vocês, em muitas imagens desse vídeo, elas foram gravadas com um fundo. Vocês lembram o fundo? Sempre ao fundo daquela pessoa que estava fazendo os comentários, o que tinha no fundo das gravações? Boa parte dessas imagens. Vocês observarem, no fundo tem um rio, né? Isso vai acontecer várias vezes nesse vídeo. E aí, pessoal, fazendo uma relação com a apostila de vocês, dá para a gente entender, né, que boa parte dos camponeses da nossa região, eles não, como eu falei para vocês no início, eles não têm aquela imagem do homem que está trabalhando ali, ligado ao campo, exatamente na agricultura, na pecuária, né, nas suas unidades produtivas ali no campo. Mas esse sujeito, ele se constituiu no estado do Pará, no campesinato paraense, por assim dizer, de vários outros modos, né? E isso a apostila de vocês traz muito bem, que é a questão dos pescadores, e aí eu citaria, aqui nós temos rios caudalosos, por assim dizer, como o rio Tocantins, e aí nós temos várias comunidades de pescadores, né? Temos aqui da microrregião do Lago de Tucuruí, temos do Baixo Tocantins, da região de Cametá. Então, a apostila ela fala dessa constituição do camponês paraense, o campesinato paraense. Ele é constituído desses outros personagens, como eu falei, do indígena, né, dos quilombolas, dos ex-escravos, né, que construíram esses quilombos, os extrativistas, os pescadores, né? E aí, na questão dos pescadores, a gente tem vários tipos de pescadores. Tem o pescador, o catador de caranguejo lá do Marajó, né, da região de Salgado, da região de Belém. São pescadores que não têm uma característica só uma, né? O pescador de Cametá ele é diferente do pescador lá da região do Salgado. O pescador do Lago de Tucuruí também é diferente lá do pescador, do catador de caranguejo lá da região de Belém, né? Enfim, então a apostila ela nos traz tudo isso, a configuração desse camponês que foi responsável por assim dizer, por desenvolvimento desse Estado, né? Foi um dos personagens, um dos trabalhadores que contribuiu para alavancar o crescimento desse Estado, né?
embora como a gente viu aí no vídeo, enfrentando uma série de desafios, né? Que são desafios, como a gente falou agora há pouco, eles continuam nos dias atuais. Então, era isso, pessoal, que eu tinha para vocês no dia de hoje, aula de hoje, e deixar também já encaminhado para vocês o capítulo 2. Voltando aqui, o capítulo 2, né? Vocês têm aqui, ainda relacionado ao capítulo 1, aquela atividade que eu expliquei ontem, né? Como eu falei, a Dani já me enviou. No capítulo 2, a cultura e identidade camponesa. O que esse capítulo vai nos trazer? Eu vou dar uma pincelada de maneira geral, e se vocês tiverem dúvidas sobre esse capítulo, vocês conversem comigo no PV, pode ser no PV mesmo, tá? Do WhatsApp, e aí eu vou explicando para vocês. O capítulo 2, ele trata da cultura e identidade camponesa, que é os saberes e fazeres do camponês. Eu trago essa música do Gilvan Santos, que é muito conhecida, tá? Para iniciar esse capítulo, e, em seguida, faço uma reflexão justamente sobre a letra, né? E trago alguns questionamentos, né? Como é que a escola do campo, né, que é retratada nessa música, como é que ela é trabalhada pelos professores? E aí vocês podem fazer também essa analogia com os nossos colegas professores do Instituto Federal, inclusive. Como é que, por exemplo, o professor de matemática trabalha esse saber, esse fazer do povo campesino nas suas aulas, né? É a lida na diária, né, do camponês. Como é que isso é incorporado na disciplina de matemática, na disciplina de biologia, na disciplina de física, na disciplina de língua portuguesa, né, de geografia, de história, de sociologia, de filosofia, né? E desculpem as outras disciplinas, não estou lembrando agora, mas, enfim, como que esse saber camponês, né, como que esse conhecimento do camponês é traduzido, né, no espaço formal que é a escola, né? E também nos espaços informais. A gente sabe que essa cultura, ela é expressada, essa cultura do camponês, ela é expressada de várias outras maneiras, né, em outros espaços que não a escola, tá? Através da dança, através das festas, né, do conhecimento tradicional, né, das plantas medicinais, por exemplo, né, nas místicas, enfim, em todo o conhecimento que o povo camponês, né, possui. Então, era isso, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando agora. Quem já teve uma curiosidadezinha de dar uma lida nesse capítulo, ele não é muito grande, e aí ele traz uma atividade, né, que é a atividade 2. Dialogando com esses saberes, quais saberes, para além da escola, podem ser incluídos em nossas aulas? Tá? Quer dizer, além daqueles livros didáticos, né, o que é possível, tá? O que é possível fazer a relação entre a escola do campo com os saberes tradicionais e escolares? Ou seja, aquele conhecimento da vovó, do seu pai, da sua mãe, que pode ser incorporado, você acha que pode ser incorporado numa disciplina, seja em biologia, seja em química, seja em física, seja em geografia, seja em história, em qualquer uma delas, esse conhecimento pode ser incorporado. Essa é a atividade. Vocês entenderam? Preciso ouvir um sim ou um não de vocês. Sim. Sim, Eduarda? Eu queria saber Pode se falar. você vai postar o vídeo. Eduarda, não lhe ouvi.
se o senhor vai postar o vídeo. Vou sim, com certeza. Tá bom, obrigado por isso. Nada. E aí, pessoal, passando para o último capítulo, nós temos movimentos sociais do campo, que ao invés de colocar um monte de parágrafos aqui explicando os movimentos sociais do campo, eu vou trazer para vocês, simplesmente, um filme, tá, que vai retratar um pouco dessa luta dos movimentos sociais, que é a Guerra de Canudos. Tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês. Aqui tem uma síntese desse filme. Tá? Quando você vai lá no cinema, quando você vai lá, até antes de ir no cinema, você já se apropria do resumo do filme, né? Isso para saber se ele é interessante ou não, se você vai assistir ou não. E aí aqui tem um resumo. E aí a última atividade. Eu faço um alerta em relação a esse filme para saber, vocês vejam a classificação, se vocês possuem idade apropriada. Né? Se eu não me engano, são 15 anos, mas eu não tenho certeza. Tá? Ele tem umas cenas um pouco fortes. Então, atividade 3, você vai fazer um resumo desse filme e vai destacar a relação entre os movimentos sociais do campo no estado do Pará. Vai fazer uma relação com os movimentos sociais do Pará. Tá certo? Alguma dúvida? Eu vou parando aqui de compartilhar a apresentação. Tá tudo bem, meninas? Tudo certo? Então, agora, nós encerramos por aqui. Eu só vou aguardar agora o recebimento das atividades. Tá? E dúvidas vocês podem ir me perguntando. Tá? As atividades nesse bimestre, elas se encerram, elas estão encerradas, tá? E espero encontrar vocês, todas e todos, no CRMB, todo mundo vacinado, em condições de fazer a nossa retomada normal, por assim dizer. Tá? Um grande abraço, vou parar a gravação aqui, tá? E até mais.